E quais as vantagens de construir nesse sistema? Bom, o que nós podemos observar é o seguinte: já agora, no século XXI, o sistema construtivo modular vem se destacando em peso e todas as pessoas que constroem, seja ela na área residencial ou na área comercial e industrial, ele sempre se preocupa primeiro com a qualidade da construção e principalmente com os custos. E nós conseguimos atingir isso em cheio. Vamos falar assim: modularidade é uma obra que você pode pôr dentro de um computador, trabalhar com ela e que não existe mais ou menos. Ela é uma coisa extremamente precisa. Aonde dentro dos furos, como você pode ver aqui no sistema solo-cimento, você pode embutir o sistema hidráulico, o sistema elétrico, o sistema das colunas, que é a parte estrutural, mas uma das principais vantagens que nós não podemos deixar de considerar é a qualidade de vida que você vai ter dentro da sua moradia. Nós estamos falando de uma parede que respira, que tem diversos orifícios, que por esses orifícios a umidade se evapora, o calor não ultrapassa ao aquecer o externo da casa, aqui é refrigerado, ou seja, se passar o calor num volume muito menor. Se for o frio, a situação é a mesma. E se for a questão barulho, questão acústica, isso funciona como abafador de som, bolsas de ar. Então, nós podemos falar que o sistema construtivo modular vem sendo utilizado realmente hoje numa escala muito grande pelos técnicos de edificações, pelos engenheiros, pelos arquitetos, por um simples motivo: qualidade de vida. Mas não podemos esquecer que a beleza, a praticidade de se construir com esse método são coisas que se destacam em cheio. Veja você aqui comigo, uma parede construída com um sistema chamado solo-cimento. Eu diria que o solo-cimento é o pai do sistema construtivo modular, porque nessa parede, com extrema beleza de um tijolo à vista, você pode tê-la assentada sem rejunte, você pode ter o rejunte feito a partir da areia e do cimento, e você pode ter uma coisa chamada embolso, o reboco, numa película extremamente fina. Nós estamos falando aqui em aproximadamente 3 milímetros de espessura, que na verdade passa a ser um amaciamento e não um reboco como tradicionalmente é feito. E observe você que entre uma peça e a outra existe, na verdade, uma pequena película ou de cola ou um ligeiro filete de argamassa, ou como nesse caso aqui, nós não temos nada. Como isso é possível? Devido a uma coisa chamada precisão. O método convencional, se você puder observar nessa parede que nós temos aqui como exemplo, veja, essa parede ela estava instalada num edifício de 12 andares e era usada como divisória. Veja o volume de massa de reboco que é colocado aqui, são 2 dedos, são mais de 3 centímetros de embolso. Veja o volume de massa entre uma peça e a outra. E veja que interessante, o assentamento sendo feito com volume de massa extremamente alto. Por que tanta massa? Será que alguém nunca se tocou que isso poderia provocar excesso de peso na obra? Infelizmente é assim. As peças cerâmicas são irregulares, não são precisas. Consequentemente, a massa de embolso é para regularizar a torção de uma parede que o pedreiro, por mais caprichoso que seja, não consegue manter uma parede a prumo. Ele tem que regularizar colocando excesso de massa entre os corpos e excesso de revestimento entre as laterais para criar uma parede paralela, plana, uniforme, que possa inclusive receber um azulejo. No nosso sistema chamado modular, não precisa ser obrigatoriamente só o solo-cimento. Nós temos aí na evolução do tempo uma peça que foi produzida chamada módulo estrutural. O que é um módulo estrutural? É a mesma coisa que o solo-cimento, porém feito com derivados de concreto, areia, cimento ou pedrisco, pó de pedra e cimento, e que carrega as mesmas características dos furos, onde se passa hidráulica, elétrica, coluna, ou seja, as mesmas vantagens que existem no solo-cimento, porém ele é muito utilizado nas regiões
que você tem dificuldade de obter um excelente solo para produzir o tijolo. Vamos falar, areia, pedrisco, é uma matéria-prima que você consegue em qualquer parte do mundo, com extrema facilidade, inclusive de reconhecimento. Pois na produção do solo cimento, nós sempre falamos que nós necessitamos de um solo adequado, que tenha 70% de areia, 30% de argila. E aqui você pode construir uma obra com uma resistência mecânica à compressão superior, inclusive, o próprio tijolo solo cimento. Porque no solo cimento nós estamos falando de uma resistência média de 2 a 4 MPa. E aqui nós podemos trabalhar de 2, inclusive até acima de 10 MPa, porque tudo depende da composição dos agregados, ou seja, volume de cimento e qualidade da matéria-prima. Bom, dentro da palavra modular, que nós temos o solo cimento e que nós temos também aqui o sistema chamado módulo estrutural, a novidade é o brasileirinho. O que é um brasileirinho? A mesma peça, com as mesmas dimensões, com uma parede muito mais fina, reduzindo assim o consumo dos agregados, o peso e o custo, permitindo que você possa produzir uma parede com muito mais leveza e ainda mais, usando todas as vantagens do sistema construtivo modular. Vantagens essas que você vai poder ver nessa parede que eu vou estar lhe apresentando. Veja você, a parede feita com o brasileirinho, ela tem a hidráulica embutida, o cano d'água colocado. Ela tem a parte de fiação elétrica utilizando os próprios furos da peça, inclusive a fixação da tomada ou do interruptor. Não se faz necessário chumbar aquela caixinha. Você pode fazer um furo com uma serra-copo e introduzindo, fixando ela por intermédio de buchas. Ao mesmo tempo, observe você que nós temos a parte estrutural, usando o próprio furo da peça para fazer os graudes, onde você tem a barra de ferro e o concreto formando a estrutura, a coluna, a resistência. Ainda nós podemos acrescentar o uso de canaletas que correm a obra, amarrando. Bom, podemos destacar também a canaleta. A canaleta, esse formato U, trabalhando com 2 barras de ferro na horizontal, que une de coluna a coluna, travando toda a sua residência, fazendo-se com que a parede se transforme num monobloco. Ou seja, jamais um painel poderá ser deslocado sem que toda a estrutura esteja unida a ele. Agora, veja bem, na canaleta, com um simples dispositivo de tubo, você deposita dentro do furo da canaleta. Ao encher de concreto, você veja que os furos estão desobstruídos, não comprometendo nem a passagem da hidráulica, da elétrica e principalmente do ar. Já no sistema solo-cimento, você pode trabalhar inclusive com o auxílio de um copo descartável, uma coisa extremamente simples. Por quê? O copo é colocado na parte inferior da canaleta. Uma vez colocadas as barras de ferro e concretado, o copo é arrancado, extraído de dentro do furo da canaleta, mantendo os furos desobstruídos, como você vê aqui, ó.